Olá, meninos e meninas, sejam bem-vindos a mais uma aula de ensino religioso. Eu sou a professora Tatiane e essa é uma aula para o 8º e 9º ano do Fundamental 2. O tema dessa aula é festas juninas e nessa aula nós vamos abordar algumas questões sobre a origem da festa junina, sobre a introdução da festa junina na cultura, sobre a introdução de elementos culturais na festa junina e sobre os posicionamentos de algumas escolas relacionadas às festas juninas, tá? Eu espero que vocês gostem dessa aula. Qualquer dúvida a gente pode tirar na sala de aula. Peço que quem for novo no canal se inscreva e que se algum professor de ensino religioso for usar essa aula, por favor, que seus alunos também possam se inscrever no canal. Então, vamos iniciar aqui sobre as tradições das festas juninas. Então, muitas são as tradições ao redor dessas festas que a gente vai chamar de festas juninas, não é isso? Muitas são as tradições relacionadas a essa festa e essas tradições vão passar por vários setores da nossa cultura, como a culinária, a culinária, a dança, o teatro, a ornamentação. Então, a arte ela está muito presente dentro das festas juninas, né? Quando eu falo em teatro, eu estou falando exatamente do casamento matuto, que nada mais é do que uma representação teatral ali dentro da manifestação junina, que é a quadrilha. Então, vamos entender um pouco. Aqui encontrei essa matéria, né, no G1, um portal da Globo, que fala o seguinte: festa junina, das tradições ou da colheita? Como a visão de evangélicos e progressistas mudam o nome e o formato do evento na escola. Então, está acontecendo ultimamente uma nova corrente de pensamentos que algumas escolas vêm trocando o nome das festas juninas e principalmente escolas que ou querem se distanciar, né, da questão religiosa da festa junina, ou escolas que são confessionais de uma outra fé que não é a fé católica, mas que querem utilizar-se da festa junina como parte da cultura do povo, certo? Então, algumas escolas elas vêm mudando essa nomenclatura para que as escolas possam estar inseridas nesse momento cultural que é a festa junina. E a pergunta que eu quero deixar para vocês é possível comemorar essas festas fora do contexto religioso? No final da aula, eu vou voltar a essa pergunta para que vocês possam refletir sobre essa pergunta baseado no que foi dito aqui nesta aula, certo? Então, vamos para adiante para a gente seguir com o nosso conteúdo. Vamos falar um pouco aqui de história, né? Vamos iniciar festas juninas com história. Aí em tela, vocês estão vendo aí a imagem da Stonehenge. Essas construções são do período paleolítico. Atualmente, elas estão desse jeito aqui, ó, tá? Se você um dia for lá, elas estão dessa maneira, com muitas pedras caídas. Essa aqui é uma reconstrução feita pelo computador de como seria esse templo, né? Então, vamos ver o que é que isso aí vai ter a ver com as festas juninas. Vamos lá. Há muito tempo, as festas juninas, elas marcam, né? Elas foram inseridas num contexto religioso católico. Mas, a princípio, essas festas juninas, elas eram ligadas à questão dos solstícios de verão no hemisfério norte. E as festas juninas, a princípio, elas eram comemoradas como festas dentro do paganismo, que é a religião romana, religião entre aspas, mas festas do paganismo romano, e iniciava-se esses festejos ali com os solstícios de verão. Para quem não sabe, o solstício de verão é o dia mais longo do ano e pode ser observado no hemisfério norte do planeta, ou seja, da linha do Equador para cima. Esse evento ele pode ser observado com muita nitidez. Então, desde 3000 a.C., quando as Stonehenges foram levantadas ou são datadas, que
Acredita-se que essa construção foi feita para exatamente privilegiar ou contemplar o dia de solstícios de verão, porque esse dia vai marcar várias datas no calendário, tá? Então, a partir desse dia, muitas datas são marcadas. E reparem aqui nessa última figura, que o Sol, no dia de solstício de verão, ele vai nascer exatamente no meio da porta do templo de Stonehenge, né? Vou chamar de templo, porque aparentemente realmente era um templo. Então, o Sol ele vai nascer ali bem retinho nesse dia do ano, e aí eles vão saber que esse dia do ano é o solstício de verão, e é nesse dia, o dia mais longo do ano, em que o Sol passa mais tempo brilhando e iluminando o hemisfério norte, certo? Dito isto, também tenho que dizer que esse dia é exatamente o dia de São João, ok? E aí a gente vai para diante e depois voltaremos aqui. Só que eu gostaria de explicar essa parte. Então, muitos anos depois da construção dos Stonehenge, a história dá um salto muito grande e a gente vai parar aqui na Idade Antiga, já entre os romanos, tá? Como eu disse, os romanos, eles festejavam os solstícios de verão com uma variedade enorme de rituais e festivais, tá? E esses festivais, eles davam muita importância à questão da família, da terra e da comunidade, porque os solstícios de verão normalmente vai marcar momentos de colheita e fartura, certo? E vai ter um foco muito grande na fertilidade. Nesse caso, muito na fertilidade da terra, porque está colhendo-se frutos. Esse é um momento de colheita. Então, toda vez quando a gente vai falar em civilizações mais antigas e falar em fertilidade, muitas vezes a gente está falando da fertilidade como esse momento da colheita. Colheita de alimentos, principalmente, né? Não necessariamente a questão da fertilidade vai estar ligada apenas à procriação do ser humano. Apesar de que também nesse momento inicia-se um momento onde, né, os animais começam também a se reproduzir, primavera e verão, por ali, tá ok? Então vamos dar continuidade aqui. E aí, a Igreja Católica, no século IV, tá, já durante a Idade Média, vai pegar muitos elementos daquela festa de solstício de verão do paganismo e vai colocar esses elementos dentro da festa junina, ou transformar aquela festa em uma festa junina, uma vez que o cristianismo começa a se propagar, começa a se espalhar, e o cristianismo, em muitas festividades, ele vai se apropriar de elementos de outras religiosidades ou outras culturas, tá? Então, as festas juninas têm raízes nas celebrações pagãs dos solstícios de verão, ou seja, naquele dia lá do solstício de verão também é comemorado o dia do nascimento de São João Batista. Lembrando que São João Batista foi aquela pessoa que batizou Jesus Cristo nas águas do Rio Jordão. Ele não é só um santo da Igreja Católica, como, por exemplo, Santa Dulce, que foi uma contemporânea, viveu agora há poucos anos. São João Batista é um personagem bíblico, tá? É um santo que que ele é caracterizado na Bíblia, ele está na Bíblia, esse São João Batista, certo? Então ele vai, batiza Jesus e torna-se uma pessoa importantíssima, certo? E aí nós vamos ter aqui na Idade Média, né, no século IV, a Igreja Católica tornando aquela festividade pagã como transformando ela na festa junina. Desculpa, não é transformando, mas é utilizando aquela mesma data para não fazer os festejos do solstício de verão, mas fazer os festejos a homenagens a São João Batista. E por causa dessas datas coincidirem, muitos dos elementos da festa pagã foram absorvidos pela festa religiosa. Inclusive, alguns desses elementos vão casar com a narrativa bíblica, né? Por exemplo, a gente vai ter ali na festa de solstício as fogueiras, né? E também nós vamos ter as fogueiras dentro da festa junina.
com outra conotação, logicamente. Então, aqui a gente vai ter, nos solstícios de verão, a celebração do paganismo, né, ancestral, que vai estar presente em diversas culturas e marca a chegada do verão, tá? E para isso eles acendiam fogueira, e essa fogueira ia representar renovação, abundância, proteção contra energias negativas e fertilidade, certo? Já quando a gente vai para as festas juninas, a gente vai ter o mesmo elemento, que é a fogueira, e ela vai estar ligada às tradições cristãs que comemoram o nascimento de São João Batista. Vamos lá para a história. Acredita-se que a fogueira foi um símbolo usado por Isabel para avisar Maria, né? É assim que está relatado na Bíblia, para avisar Maria que João Batista havia nascido. Segundo conta a Bíblia, Maria e Isabel eram primas, porém moravam distantes e as duas estavam simultaneamente grávidas. Isabel teria o filho dela antes que Maria, porque Maria estava com um tempo menor de gravidez. Porém, elas, como moravam distante, e aparentemente Isabel morava subindo uma montanha, então Maria sabia que quando o filho de Isabel nascesse, ela não teria mais condição, né, por causa da gravidez, de ir visitar a prima, e ela queria muito saber quando o filho da prima nascesse. Quem não sabe a história de Isabel, Isabel teve uma gravidez já em uma idade muito avançada, e o nascimento de João Batista também é considerado um milagre. Para a Igreja Católica, ele nasce para anunciar, né, a chegada de Jesus. Ele vem ali abrir as portas para que a profecia se cumpra. Então, quando João Batista nasceu, Isabel mandou acender a fogueira. Maria viu que João Batista tinha nascido, a fogueira tornou-se aí um símbolo do nascimento de João Batista, juntamente de um mastro que foi colocado do lado. Em igrejas que são para homenagear São João, né, igrejas de São João, você vai sempre encontrar nas festas juninas o mastro de São João ao lado da fogueira, porque foi feito esse simbolismo representando o momento inicial do nascimento de João. Outra coisa que é importante dizer sobre o nascimento de João é que ele vem fazer um anúncio de algo que virá depois, como nós vamos ver aqui. Então, nós vimos que São João, né, ele vai nascer nos solstícios de verão, e aí, depois, 6 meses, nasce Jesus no solstício de inverno, ou seja, lá no Natal. Quando tem o solstício de verão ali no meio do ano, inicia-se o verão, e lá no Natal, lá no hemisfério norte, quando tem os solstícios de inverno, inicia-se então o inverno. E aí a gente vai observar essas duas figuras nascendo nesses momentos, e isso tem, é claro, uma explicação. A religião vai encontrar uma explicação para isso, e essa explicação eles vão encontrar e, inclusive, vão fundamentar essa explicação em passagens da Bíblia, como, por exemplo, é necessário que ele cresça e eu diminua. Essa é uma citação do Evangelho de João 33, tá? Que é o seguinte, deixa eu explicar para vocês. Quando acontece o solstício de verão, a partir daquele dia que é o dia mais longo do ano, os dias têm aquele que é o mais longo e eles vão diminuindo durante o ano, até chegar no solstício de inverno, onde os dias, chega no dia do solstício de inverno, é o menor dia do ano, e aí a partir daquele menor dia, o dia começa a voltar a crescer. Isso daí não é uma questão de fé ou ilusão, não. Isso é uma questão que a ciência já comprovou. Por alguns segundos, alguns milésimos de segundos, no verão, no solstício de verão é o maior dia do ano, e esses dias eles vão diminuindo até chegar no solstício de inverno, e esses dias vão aumentando, tá? Como assim? O que vai aumentar é a incidência da luz do Sol no planeta, certo? E aí, o que é que a igreja fala sobre isso? Batista disse que é necessário que ele cresça. Ele está se referindo a Jesus. E que eu diminua. Está se referindo a ele mesmo. Ou seja, ele nasce no maior dia, ele nasce grande e vai diminuindo. Jesus nasce no menor dia, nasce pequeno, mas ele vai aumentando o seu tamanho. Então, tem essa relação que a igreja fez
do solstício, do nascimento de Jesus, de João Batista, que é uma curiosidade interessante da gente saber, ok? Então, vamos lá para a parte da cultura. Como eu disse, as festas juninas é repleta de cultura, né? Repleta de cultura. A gente já viu agora toda a parte religiosa, a parte que de onde veio religiosamente falando a festa a festa junina, que primeiramente se iniciou com o paganismo, depois entra no catolicismo. E agora a gente vai para uma parte da festa junina que é muito cultural, né? E que a gente vai entender. Então, culturalmente, as quadrilhas elas vão nascer na Europa, principalmente na França, são danças de salão, que quando são trazidas para o Brasil, na época do Brasil colonial, vão sofrer mudanças culturais, vão sofrer mudanças, reparem aqui nas duas imagens, né? Vão sofrer mudanças na música, que é dançada, vão sofrer mudanças no tipo de vestimentas e vão se adaptar ao ambiente brasileiro, deixando apenas alguns rastros do que era uma quadrilha na Europa e tomando uma cara essencialmente brasileira, inclusive trazendo vestimentas que vão fazer menção à vida no campo, às pessoas mais humildes, mais simples. Reparem que nas quadrilhas juninas a gente vai ver muito chapéu de palha, vai ver muita camisa xadrez e de chita, que é um tecido barato, fazendo referência às pessoas mais pobres que viviam no campo. A gente vai ver as pessoas calçando chinelo de couro, né? Agora tá tendo umas outras mudanças aí, que as quadrilhas estão ficando muito chique, mas essencialmente as quadrilhas a gente sabe que é uma herança do interior, né? Então, a parte da cultura. E aí a gente vai ter outras brincadeiras. Vejam aí, a gente tem o pau de sebo, tá? Que pode ser que tenha aqui uma referência e uma ligação muito forte com o mastro de São João. Lembra que eu disse que quando São João Batista nasceu, Isabel mandou acender uma fogueira e colocar um mastro ao lado da fogueira. Então, o pau de sebo pode ser uma referência a esse mastro. E aí, dentro da cultura, né, tem também as brincadeiras juninas, que, nesse caso, eu encontrei aí uma semelhança simbólica, mas não necessariamente pode ter sido por isso, tá? Mas existe a semelhança simbólica. Nós vamos ter dentro da cultura a comida de milho. Reparem bem, quando a gente está falando lá em hemisfério norte, nós estamos falando de solstício de verão, início das festas juninas dentro da Igreja Católica, na Idade Média, lá para a Europa. Não tem como a gente falar em comidas de milho nesse lugar. Então, a comida de milho é uma implementação, né, da América, uma implementação do Brasil. O milho ele é americano aqui, da parte de baixo, né? Essa questão da comida de milho, essas comidas que são típicas, né, aqui do Brasil, né, típicas aqui da América. Então, essa implementação da cultura dentro da festa junina, ela provavelmente não vem do paganismo, né? É uma coisa que foi introduzida aqui, provavelmente nesse momento de solstício de verão e comemoração de festas juninas, eles poderiam estar comemorando, sei lá, a cultura da batata, que é muito mais ligada ali à Europa, Portugal principalmente, certo? Então, outra coisa que foi introduzida, né, dentro da cultura das festas juninas é a musicalidade nordestina, a musicalidade do interior do Nordeste, com instrumentos específicos. A festa junina raiz, que a gente chama, ela vai ser feita com um triângulo, sanfona e zabumba, né? Então, é uma música muito específica, que não tem ligação em raízes lá com o paganismo, ou com as grandes quadrilhas dentro dos as quadrilhas da França, as quadrilhas de salão da França, né? É uma coisa muito nossa. Então, essa é uma parte cultural que não vai ter essa ligação com a religiosidade. Aqui nós vamos ter como é comemorado São João hoje, dentro da religião, dentro do catolicismo. Então, dentro do catolicismo, hoje você ainda vai encontrar nas igrejas que tem São João como padroeiro, vai ter as procissões, vão ter os novenários, vão ter toda a parte religiosa direcionada para São João. Esta, de fato, é
a parte religiosa das festas juninas. Aqui nós temos, por exemplo, a festa de São Pedro, né? Dia 29. São Pedro também é considerado um santo de junho, um santo junino, né? E a festa dele é comemorada com procissão marítima, porque ele é protetor dos pescadores, né? Então, e era um pescador. A procissão dele é feita assim, nas águas, né? Então, essa aqui é uma manifestação de fato religiosa das festas juninas. E aqui nós temos uma procissão para Santo Antônio, que é uma manifestação junina para o santo, uma manifestação religiosa para o santo, que ainda ocorre hoje dentro da Igreja Católica. Lembrando que tanto Santo Antônio, como São Pedro, como São João, são santos que a Igreja Católica comemora. Porém, Pedro e João são santos que vão figurar lá na Bíblia, nos Evangelhos, tá? Então, Pedro foi um discípulo de Jesus e São João Batista foi quem batizou Jesus. Então, essas figuras, elas não são apenas pertencentes à Igreja Católica. Santo Antônio, sim. Santo Antônio é um santo da Igreja Católica. Ele foi canonizado pela Igreja Católica. Ele não vai figurar na Bíblia, nos escritos sagrados, tá? Mas os outros dois santos católicos, eles são do cristianismo e não do catolicismo. Aqui a gente vai ter as festas de rua atualmente no São João. E a gente vai perceber que nessas festas de rua atualmente no São João, o que se usa de São João, de fato, é o fato dele ocorrer ali naquele período do aniversário de São João e no período em que acontecem as festas juninas, mas aqui de religioso não há nada, né? É uma festa com músicas profanas, com hábitos profanos, de bebida, de muita dança. São momentos assim onde a cultura de rua, a cultura do povo, ela vem à tona, as pessoas vão comer, né, as comidas típicas, vão tentar se vestir caracterizadamente como as pessoas lá do interior, ouvir muita música e dançar muito, passar a noite acordada. Isso aqui nada tem a ver com as manifestações religiosas que eu mostrei agora há pouco, as procissões, os novenários, aquilo que é de fato religioso, né? Então, a gente tem essas questões. Aqui nós vamos ter mais um pouco sobre as brincadeiras, né? As brincadeiras juninas, que é feita no São João, mas que pode ser feita a qualquer momento, que são as pescarias, as quadrilhas juninas, com os elementos aqui relacionados à cultura do Nordeste, do cangaço. Nós vamos ter outras brincadeiras como os correios elegantes. E aqui, pessoal, eu quero voltar na nossa pergunta inicial, tá? Vou voltar aqui na pergunta inicial. É possível comemorar as festas juninas fora do contexto religioso? Bom, diante do que nós vimos aqui, né, o contexto religioso, nas atuais formas de comemoração das festas juninas, esse contexto religioso ele tem ficado bem distante, né? Então, é possível sim comemorar as festas juninas hoje dentro do contexto religioso ou fora do contexto religioso, porque dificilmente nós encontraremos uma manifestação cultural que não tenha raízes profundas em outras culturas, isso é quase impossível, mas hoje as festas juninas, apesar de terem essa ligação inicial com o catolicismo, de ter essas raízes no catolicismo, hoje em dia elas muitas vezes apresentam pouquíssimo ou, dependendo da festa, nenhum elemento de fato da Igreja Católica, né? Nenhum elemento de fato do catolicismo. Muitas vezes pode apresentar a fogueira, mas como eu disse, a fogueira ela pode ser um elemento do cristianismo, levando em conta que João Batista é um personagem bíblico que vai atuar tanto para evangélicos como para católicos. E aí a gente vai também ter aqui, para finalizar essa aula, a questão de que a cultura brasileira ela é para todos, né? Independentemente da religião, a cultura ela é para todos. E a gente também, para não sair do mérito do ensino religioso, precisa dizer que a tolerância religiosa ela precisa existir, né? Não é porque você está ali dentro de uma festa que teve uma conotação religiosa ou tem raízes religiosas
que você vai precisar trocar de religião ou adquirir uma nova crença para a sua vida. Estar presente em um lugar, estar presente em um ambiente religioso não implica dizer que você vai precisar trocar de religião ou que será contaminado por essa crença. Religião não é doença, e se você estiver perto de um ritual religioso que não é da sua religião, você não será contaminado por esse ritual de maneira alguma. Então, você pode estar ali com tranquilidade que você não vai precisar mudar de religião por isso, apenas você vai estar em uma situação de que você vai precisar respeitar e ser respeitado e ponto, né? Não necessariamente você vai ser convidado a mudar de crença. E as festas juninas, inclusive, têm se afastado muito da questão religiosa, assim como também outras festas religiosas que em outros momentos a gente vai poder falar sobre ela. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Foi uma aula um pouco mais longa do que o comum, do que o normal, porém era necessário ser falado sobre esses temas, né, de festas juninas e como é que isso está mudando na sociedade, como é que a gente encontra na sociedade e o que é de fato que é religião, o que é que não é mais religião, o que é apenas uma manifestação cultural. A gente precisa ter esse conhecimento e essa clareza para a gente evitar ser intolerante, para a gente evitar passar por situações difíceis e criar situações difíceis para outras pessoas, né? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Até a próxima aula e bons estudos para vocês.